educação em destaque, com novos saberes e outros olhares para uma sociedade mais justa e a preocupação de dar visibilidade a assuntos que pouco aparecem na mídia convencional. É com essa proposta que o programa Extra Classe, feito pelo Sindicato dos Professores de Minas Gerais, está há 8 anos no ar e é transmitido aqui pela Rede Minas de televisão. Programa Extra Classe Take 1. Ao longo de sua trajetória, o Extra Classe já conquistou 6 prêmios de jornalismo. O mais recente deles foi no final de abril, com o primeiro e terceiro lugares na categoria TV da 9ª edição do Prêmio Délio Rocha de Jornalismo de Interesse Público. O prêmio já vai para sua 9ª edição, né? É um prêmio que já está reconhecido no estado todo, muita inscrição. E basicamente a maior importância do prêmio é reconhecer boas reportagens, reportagens de relevância social, reportagens que fizeram diferença na vida do cidadão, que na verdade é o papel do jornalismo, né? Dar voz a quem não tem e ser o porta-voz de coisas que são importantes para a população no geral. Essa premiação, acho que ela reflete um pouco a percepção que nós tínhamos quando nos aproximamos dessa parceria. É muito evidente que há uma infinidade de temas hoje negligenciados pela cobertura padrão das emissoras comerciais que têm outras prioridades, né? A prioridade da televisão comercial é ganhar dinheiro. A prioridade da televisão pública é prestar serviços ao cidadão, é investir na formação de um cidadão mais crítico, poder atuar em favor do bem comum. A comunicação sindical é muito importante para furar um bloqueio, né, dessa mídia convencional, tradicional, que não trata assuntos específicos com muita profundidade, como os temas da diversidade, como os temas da educação, como os temas da própria luta dos movimentos sociais, da própria luta dos trabalhadores. Então ela é muito importante nesse sentido, que dá uma visibilidade maior para temas que na mídia convencional são camuflados, são oportunamente camuflados. E nesta edição de hoje você confere a reportagem que recebeu o primeiro lugar no Prêmio Délio Rocha de Jornalismo de Interesse Público, sobre a contribuição da cultura negra para a formação da identidade brasileira. Confira agora. A cultura negra, para mim, representa resistência, legado, né, ancestralidade, liberdade, vida. Se vamos falar de presença negra no Brasil, eu preciso radicalizar e falar de tudo. Como é que você vai ignorar o barroco mineiro? Com aquela gama de arquitetos, músicos, escritores. Levaram o meu povo. Levaram o meu povo. Para mim, a cultura negra representa resistência, que mesmo em meio às dificuldades e todos os problemas, impedimentos, o povo negro consegue mostrar a sua cultura e se expressar. E eu sou descendente Zulu, também sou uma soldada de Ogum. Eu conto isso para as pessoas, eu mostro fotos da Escola Nacional de Belas Artes com os professores negros, as pessoas ficam chocadas. Os professores médicos da Universidade, da Faculdade de Medicina da Bahia, filósofos, enfim, negros em praticamente todas as áreas importantes da vida brasileira, e esse desconhecimento atroz sobre eles. O Brasil tem uma dívida enorme com a população negra. E é preciso respeitar isso, é preciso respeitar essa história, é preciso ter respeito por isso. Nós só seremos um país efetivamente democrático, efetivamente livre, efetivamente igualitário, no momento em que houver esse respeito. E é preciso ter esse respeito.
A África é um local de cultura, a África é um local de filosofia. Por toda parte e nas mais diferentes expressões artísticas e culturais, os negros mantêm vivas as tradições africanas e dão uma rica contribuição para a identidade brasileira. Aqui onde estão os homens. Precisamos primeiramente situar o negro historicamente. Não só no Brasil, como em todos os outros países onde houve escravidão, a escravidão deixou marcas, cicatrizes terríveis. Nenhum país passa por 350 anos de escravidão impunemente. Não é? São 300 anos justificando a escravidão. E para justificar essa escravidão, era necessário reduzir a inteligência do negro, reduzir a figura do negro ao mero trabalho braçal, jamais o trabalho intelectual. Eu gosto do modo do tempo verbal que você usou, qual tem sido, porque aponta para um sentido de formação que é a que eu uso. Formação não como algo dado, como tarefa finda, mas como um processo. E nesse sentido a contribuição é total. Não há campo da vida brasileira em que se possa dizer que não há presença significativa negra. Ora, a contribuição do negro para a cultura brasileira, assim como para a cultura americana, para a cultura colombiana, para a cultura do Caribe, é imensa. Quer dizer, o livro do Joel Rufino dos Santos, um dos últimos livros que ele publicou, a história do negro no teatro brasileiro, fala disso. O negro já fazia teatro no Brasil em 1700. O negro fazia teatro no Brasil nas fazendas, fora das senzalas, depois de 12, 14 horas de trabalho forçado, iam tocar seus tambores, iam fazer suas danças. Quer dizer, o maracatu, o bumba meu boi, o congado, são formas dramatúrgicas, são formas de teatro público, popular. Então, o teatro popular. O teatro popular é negro, né? A cultura popular. A cultura popular, em grande medida, é negra. Quer dizer, a culinária popular. Quer dizer, são as comidas que vieram da África. O quiabo veio da África. Né? Nós gostamos tanto de falar de frango ao molho pardo. Né? No Nordeste chama-se frango a cabidela. Cabidela é uma região da África. Percebe? Então a contribuição é imensa e não se restringe a música e futebol como normalmente se quer fazer. O que é importante nessa dimensão que você cita é que o negro no Brasil foi obrigado a refazer, recriar, reelaborar e, às vezes, reinventar ou inventar a cultura herdada e recebida. Eu não vivo mais tão confuso, compreendo o porquê do arrepio ao bater da gogô. Compreendo o porquê do arrepio ao bater do tambor. Canto mais alto, abro o peito negro, nessa Angola deixada nas Minas Gerais. É viola, é batuque, é folia e é reizado. E o povo do Brasil tem 1000 Áfricas mais. E o povo do Brasil tem 1000 Áfricas. A África na diáspora, na verdade, é pai e mãe da chamada música popular. Nos Estados Unidos, os blues, depois jazz, depois as formas originárias do funk, que é o black soul. No Brasil, o machixe. No Brasil, o samba. E todos os desdobramentos são todos negros. São todos de origem negra. Se alguém quer saber como é que o homem comum, a mulher comum, se comportam diante das manifestações de afeto, por exemplo, amor, pode correr para a música popular brasileira. Costumes, pode correr para a música popular brasileira.
quer maior cronista de costumes brasileiros do que Bezerra da Silva? Você não está vendo que a boca tá assim de corujão. A música de inspiração, ela está lá na tua cabeça. Essa música tem 3 autores, veja bem. 2 é Malu e o terceiro é Camelô. É a música feita de povo para povo. Eu vou apertar. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Porque pegar no 38 é fácil. Falando isso é consciência. Esse é o pá. Isso aqui que é bom. Se nós pensarmos em termos de espaços culturais, os espaços da Casa Grande, eles estão muito bem policiados, esse é o termo. Bom, esses espaços são vigiados ao contrário dos espaços das tradições culturais negras, que são abertos. Você pensa, por exemplo, na capoeira, você pensa no candomblé, você pensa no congado, você pensa nas expressões do catolicismo popular, elas são receptivas. No Brasil, as nossas danças, né, elas foram ressignificadas e que de norte ao sul do Brasil a gente tem danças características, como, por exemplo, né, em Recife, nós temos muito forte a questão do maracatu, a questão do frevo. Em Minas Gerais, que é coisa mais bonita do que os nossos reinados, né, conhecido como os nossos congados. Nossa Senhora que te cobre com manto sagrado, aqui agora, em qualquer lugar. Foi nesse dia de Angomo que eu não tenho nada para lhe dar. Aí eu lhe dou o meu abraço. Oi de Angomo, Angola. Ei, capitão, fala pra me ver, capitão. Fala pra me ver, capitão. Em primeiro lugar, eu acho que temos avançado muito na luta contra o racismo e na luta pelo reconhecimento da nossa riquíssima pluralidade cultural. Não é possível o Brasil ser plural e diverso culturalmente se eu apago os sujeitos dessa pluralidade. E há também algo importantíssimo, que é a comunidade negra a apropriar-se da sua cultura, apropriar-se das suas tradições, ela ser dona disso. Afinal de contas, se nós mantivemos essa cultura durante mais de 350 anos do que foi da escravidão e 115 anos depois da abolição da escravidão, é porque esse povo tem força, inventividade, criatividade, energia e axé para isso. No samba que eu fizer, se a rima sair errada, fico de boca calada, ninguém erra porque quer. E eu luto demais até pra em tudo eu acertar. Eu luto demais até pra em tudo eu acertar. E hoje eu vim pra cantar meu samba novo do ano. Como todo ser humano, eu tô sujeito a falhar. Então, talvez essa capacidade da linguagem se voltar sobre si mesma, sobre suas microestruturas, sobre seus
contornos melódicos, sobre suas cadências, sobre seus ritmos, sobre seus formantes mínimos, sobre seus silêncios, sobre sua capacidade de provocar silêncio, de produzir silêncio, de criar vazios. Talvez isso seja poesia, mas é uma pergunta que a cada poema o poeta tem que se confrontar com ela. Não é a cada livro, é a cada poema, talvez a cada linha de poema, se não for a cada palavra. Para além da música, da dança, do cinema e de outras manifestações culturais, a experiência literária representa também um forte campo de contribuição dos negros na formação da identidade brasileira. O guerreiro se encantou, virou Deus da liberdade, será para sempre nosso herói, toda a eternidade. Viva Zumbi dos Palmares! O negro, desde que aprendeu a escrever, colocou no papel o seu pensamento, o seu sentimento. Não é? Nós temos grandes precursores, como Domingos Caldas Barbosa, né, que publica em Lisboa, em 1700, por volta de 1780, né, um livro chamado Viola, de Lerén. Ora, viola era o instrumento dos negros africanos. Por essa época, em vários outros países, vários outros negros publicaram poesias e, sobretudo, as suas memórias. Né? O que é a memória de um ex-escravo? O que é a escravidão? Isso que nós vimos o filme agora, 12 anos de escravidão, que nasceu de um livro de um ex-escravo, o Solomon Northup, nos Estados Unidos. Né? Enfim, você tem inúmeros casos. Né? Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. No século XIX, eu acho que o descendente de escravos mais brilhante, né, do seu tempo, e acho que de todos os tempos, é o Machado de Assis. Né? Machado era neto de escravos. Né? Nunca frequentou universidade. Nunca frequentou nenhuma academia, era um autodidata, não é? E, no entanto, uma das maiores intelectualidades existentes no século XIX, um dos maiores intelectuais brasileiros, um homem de imprensa que fica nos jornais durante mais de 50 anos e que deixou uma obra definitiva para a língua portuguesa, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Então, evocar um Machado negro é evocar território, é evocar a possibilidade de que outros negros poderiam ter brilhado tanto quanto Machado e podem brilhar tanto quanto Machado. Não é à toa que não se fala do primeiro editor de Machado, que é Francisco de Paula Brito, um gráfico e jornalista autodidata negro. Não é à toa que um historiador como o já saudoso, recentemente falecido, já saudoso Nicolau Savchenko, ele dizia que na virada do século XIX, o núcleo duro da literatura brasileira era formado por Euclides da Cunha, Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima Barreto, 3 negros e um branco. Como é que a Casa Grande consegue fazer, no interregno de 100 e poucos anos, uma mudança tão drástica de imaginário que ainda hoje a imagem de um escritor negro causa espécie? Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, mais roubo. Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, mais roubo. Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, mais... Sou interessado em cubo-futurismo russo, em expressionismo alemão, em haikai japonesa, em música experimental alemã. E tudo isso aparece no meu fazer. E, obviamente, os temas mais ligados, por exemplo, escrever sobre família. Não havia como escrever sobre família, por mais que eu não citasse África,
pele negra, racismo e tal. Falar de família é falar de uma família negra. Quando tudo começou, Bissau não quis acreditar. Bissau não quis acreditar no que via, no que estava a sentir. Bissau despediu-se de seus filhos. Nua, deitou-se de bruços para receber chicotadas, para receber açoite, com ramos espinhosos de inhara cicudo. Bissau não quis acreditar. Existe uma intelectualidade negro-africana, né, que nós brasileiros conhecemos muito pouco, né, mas são grandes pensadores que subsidiaram não só o funcionamento das estruturas institucionais acadêmicas, né, de universidades africanas, como e principalmente a elaboração teórica de movimentos políticos, de mobilização nos contextos de lutas anticoloniais. Então, há, de fato, um bojo, né, de bons nomes, grandes nomes. Quando eu falo bons nomes, em termos de produção de qualidade, né, e de saberes aí já dessa ordem da intelectualidade, e que acabam por, através das suas práticas, né, deixarem um legado enorme para nós. Né? E infelizmente também por uma série de motivos que a gente já sabe da nossa série histórica mesmo, acabamos por não termos acesso direto a essas formas de saber. A Lei 10.639, para além do seu peso legal, né, em termos de obrigatoriedade de uma lei, nós temos uma contribuição, né, a meu ver, efetiva, em termos de maior conhecimento, sabe, da nossa própria história como negros no Brasil e da nossa própria história, coletivamente falando, como brasileiros. Então, eu acho que nós estamos caminhando, avançamos muito esses últimos anos, houve um avanço muito grande, mas ainda temos um longo caminho pela frente. E nós, como educadores, eu estou falando também para você, educadora, educador, não é? Nós, professores, nós temos uma responsabilidade enorme com relação a isso. Nós não podemos compactuar com o racismo na sala de aula. E uma boa maneira de fazer isso é levar a poesia do negro para a sala de aula, levar o romance negro para a sala de aula, levar o conto de Machado de Assis, de Lima Barreto, de Cuti, de Conceição Evaristo para a sala de aula. É um bom começo. A primeira vez que fiquei louco foi quando nasci. Lá dentro era um silêncio quente, só meu. Aqui fora foi um frio coletivo, cada um com o seu. A segunda vez que fiquei louco foi quando me disseram que o saber de todos não era meu. O que todos me ensinaram não era nosso. Precisava pensar sozinho para ter os méritos. A terceira vez que fiquei louco, uma delas disse que o amor não era bem isso, que devia repensar o que é a entrega, o ter e o repartir. Na quarta vez que fiquei louco, fiquei procurando a minha alma branca e quanto mais caminhei, só me seguia a minha sombra espalhada pelo chão que se confundia com a sombra negra dos brancos que passavam por mim. Na quinta vez que fiquei louco, eles disseram que a minha tataravó gostava de ser violentada, que a mãe da minha mãe também gostava. Só não disseram que se eu existo é porque gosto de existir, por ser fruto de tantos violentados. Agora é a sexta vez que vou ficar louco. Vamos ver no que vai dar. Mas nem pensar em me dizer, pega leve, meu irmão, deixa rolar. 17 de abril de 2016, dia do golpe. Onde você estava? Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Pelo Exército de Caxias. Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. O meu voto é sim. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Sim, 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 sim. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Apesar de você amanhã
Eu estava ao lado das Jéssicas, dos Chicos, dos trabalhadores, dos negros, das mulheres, dos Osvaldos, dos Marighellas, dos Bacuris. Eu fiquei do lado que mais cedo ou mais tarde vai vencer. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você